Relação civil 70-08-42-33-949. Meu nome é Danilo Simeonato Filho, sou advogado inscrito na OAB, número 69032. Aqui está minha carteirinha. Venho em causa própria defender as minhas razões, cumprimentando o presidente, desembargador Alexandre Mussoi Moreira, o desembargador relator, Dr. Eduardo Lain, Francesco Conte, e o desembargador Antônio Vinícius Amar da Silveira, assim como representante do Ministério Público e colegas e demais presentes. O mandado de segurança ele veio para contestar a regra do edital 16/2019 do concurso público para o cargo de advogado de Imbé, Rio Grande do Sul. Esse mandado de segurança, em primeiro grau, não teve, foi denegada essa ordem, né? E o recorrente vem agora em segundo grau, repetir argumentos no sentido de que houve a criação por meio do edital 16/2019 de critérios ad hoc, prejudicando e favorecendo outros candidatos como eu, que estou em primeiro lugar no concurso. A base do pedido e no recurso é o mandado de segurança 33.406 do Distrito Federal. Então, a discussão é: houve a criação de um critério ad hoc por meio do edital 16/2019 ou houve o exercício do poder de autotutela do município de Imbé? Antes de entrar nessa questão propriamente dita, gostaria de recordar a todos que o município ratificou a decisão da banca examinadora quando avaliou os títulos de todos os candidatos nas notas preliminares de títulos por meio do edital 15/2019, pontuando todos os títulos apresentados independentemente desta regra, a parte final da regra que está no item 10.12.6, que fala dos 2 últimos anos. Então já houve um ato administrativo anterior validando essa correção da nota da prova de títulos. Isso não foi impugnado pelo autor, tá? Nem pelo apelante. Então, o que acontece? Os fatos são um pouco diferentes desses que estão sendo trazidos pelo apelante. Na realidade, o que aconteceu é que no transcurso das provas, na medida que as provas eram realizadas no concurso, o interessado foi até o Ministério Público de Tramandaí, Rio Grande do Sul, apresentou uma reclamação. Isso está no teor do parecer de folha 344 dos autos, em que se pode ler: no dia 20/3/2019, denúncia relativa a esta mesma questão foi recebida na Promotoria de Justiça, gerando expediente tal, tendo sido recomendado ao ente público que retificasse o edital de abertura do concurso, tendo em vista que a limitação temporal contida no item 10.12.6 feria o princípio da isonomia, já que um candidato que tivesse, por exemplo, obtido o título de mestre no ano de 2015 não seria valorado, ao passo que outro em que o tivesse obtido no ano de 2017 teria valorado tal qualificação. É importante registrar que essa regra dos 2 últimos anos ela é ilícita. Por quê? Em primeiro lugar, ela contraria a Constituição Federal, que na parte que diz respeito aos concursos públicos, ela segue a ideia da isonomia, que todos devem participar do concurso público em reais condições de igualdade, né? O mesmo é tratado na Constituição Estadual, nos artigos 19 e 20, e mais do que isso, na legislação do município de Imbé, a lei que fala sobre o regime jurídico único dos servidores, Lei 64 de 19 de abril de 1990, no artigo 9º, é possível ler: a nomeação para o cargo que deva ser provido em caráter efetivo depende de habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados e vedadas quaisquer vantagens entre os concorrentes que não sejam expressamente estabelecidas em lei. Não há lei que dê a possibilidade de se trazer vantagem para quem colou o grau nos 2 últimos anos antes do edital. Pelo contrário, a lei que proíbe essa discriminação. Qual é a lei? A Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que no seu artigo 48 é clara,
diz que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Logo, o administrador público não pode excepcionar essa regra. Mais do que isso, se fosse excepcionar essa regra, estaria carente de razoabilidade, porque não há razão alguma para se prejudicar quem colou grau antes, como mestre, doutor ou especialista. Isso seria um prejuízo para a administração pública. De tudo isso, é possível se concluir que nada mais ocorreu do que o exercício da autotutela. Vou citar o artigo 53 da Lei 9.784 de 99. Ele diz que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício e ilegalidade. Isso é repetido nas súmulas 346 e 473 do STF. Poderia citar também o recurso mandado de segurança 26.119, relatoria ministra Carmen Lúcia, que se pode ler: a administração pública autorizada a anular seus próprios atos ao reconhecer a existência de ilegalidade. Foi o que ocorreu. O município de Imbé, sendo notificado pelo Ministério Público de Tramandaí, nada mais fez do que corrigir essa ilegalidade mediante o edital 16 de 2019. Então, como houve a correção de uma ilegalidade, não existe meios de se querer aplicar o mandado de segurança 33.406, porque não existiu a criação de um critério ad hoc para prejudicar uns e favorecer outros, mas a correção de uma ilegalidade. Logo, excelências, eu encerro essa participação postulando pelo não provimento dessa apelação, mantendo-se a segurança denegada, pois não há segurança jurídica quando não há juridicidade. Não existe ato lícito na tese do apelante. Logo, ele não pode ter a sua apelação provida. É importante que seja observado o parecer da folha 344. A sentença também é muito clara, e mais do que isso ainda, o parecer de segundo grau das folhas 15 e 16, que registra claramente: uma vez obtida uma titulação, essa fase fará parte do currículo de uma pessoa ad eternum. É o que eu venho trazer a vossas excelências, contando com a sabedoria e sensibilidade de vossas excelências, né? Desejando saúde e um bom trabalho a todos. Muito obrigado.